Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia. Pai, o Senhor é bom. A nossa confiança está no Senhor, Pai. Sabe, irmãos, nós temos vivido todos os dias a manifestação do Senhor em nossas vidas. Quando algo te aflige e o refrigério do Senhor chega, ali é a manifestação dele. Quando você está adoentado e ele se manifesta e aquilo vai embora, eu preciso ter uma consciência, essa é a manifestação dele. Quando nós temos qualquer tipo de dificuldade financeira e aquilo se resolve, eu preciso ter a consciência, é a manifestação dele. Ele sempre vai se manifestar, irmãos. O que eu preciso entender é que eu tenho um estilo de vida para viver, um estilo de vida por fé. Um dia ele vai se manifestar nos ares e nós vamos nos encontrar com ele. Eu li no primeiro culto esse texto porque ele saltou muito forte no meu coração e eu queria que vocês também participassem disso. Lá em Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. E no versículo 12 ela diz que essa graça, ela está nos chamando para viver uma vida de renúncia. Ele diz que você renuncie à impiedade e às paixões mundanas. É um estilo de vida para nós vivermos. É esse o estilo de vida que a graça quer que a gente viva. E aí no versículo 13 ela diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está se manifestando todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui por causa dessas manifestações. Nós estamos aqui porque um dia a nossa eternidade foi mudada. Mais tarde nós vamos celebrar isso. Nós vamos celebrar isso, mas com uma consciência. Um dia eu estarei com ele em uma eternidade. Ele vai se manifestar nos ares. Pai, muito obrigado, Senhor. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. E eu declaro em nome de Jesus, consciência daquilo que está acontecendo aqui essa noite. Eu declaro que ninguém vai sair daqui da maneira que entrou, mas serão transformados pela Tua palavra. E um nível de consciência muito maior a respeito de uma eternidade que foi mudada. E de uma eternidade que nós temos para viver contigo. Nós te amamos, Pai. Nós estamos aqui para te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e diga que bom que você veio. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. E como é bom poder estar aqui e desfrutar da unção e de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, o Senhor é bom. Cadê os nossos irmãos que estão aniversariando hoje ou fizeram aniversário durante a semana? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos mesmo motivo para orar por vocês. Glória a Deus, olha que irmãs preciosas. Vamos orar por elas, tem mais alguém vindo? Pronto, só elas mesmas. Então vamos estender as nossas mãos, vamos orar por elas. Pai, muito obrigado por essas vidas tão preciosas para nós, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que elas vão viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem e todos os seus sonhos, os seus projetos alinhados, ajustados à Tua palavra, sendo manifestos, realizados na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que elas provem de uma estação poderosa que se inicia agora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas. E tem presentes também. Glória a Deus. Gente, a nossa igreja tem muitas programações, amém? E agora nós vamos iniciar o nosso Verbo News. Eu queria que você ficasse muito atento para você não perder nada.
6 de agosto, culto de ceia, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã, segunda-feira, iniciaremos uma nova turma do discipulado. Você que congrega conosco e deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, já pode participar. Lembramos que para servir em um dos departamentos da nossa igreja, você precisa ter concluído o discipulado. Então, faça a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Nesta terça é o retorno do Verbo em Casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nessa quarta é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Caráter de Deus com a professora Sameire Andréa e você está convidado para assistir a primeira aula dessa matéria. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nessa quarta às 20 horas. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. Um mergulho, uma nova vida. No dia 19 de agosto, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Se você ainda não foi batizado, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição gratuitamente. Já no dia 20 de agosto, temos uma programação muito especial em nosso ministério. É o Dia Verbo da Vida de Missões. Nesse ano, vamos celebrar 40 anos de um legado missionário. Fica ligado no que vem por aí. Eu sei que nós temos pessoal em muitos lugares do mundo. Temos pessoas em Angola, África, temos pessoas em Portugal, temos pessoas em Chile, tem pessoas em Argentina, tem pessoas em França, temos em Japão, mas nós temos em muitos lugares do mundo e segundo o que Deus falou comigo, que nosso ministério vai no mundo inteiro. Então, você vai saber que Verbo da Vida vai em todo país do mundo e nós queremos ficar envolvidos. O nosso Verbo Shop está imperdível. Chegaram vários lançamentos e um deles é o livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Você sabe o que precisa fazer para transformar o seu sonho em realidade? Quando um sonho surge em seu coração, há uma sensação de empolgação e de expectativa. Mas depois de um tempo, algumas dúvidas desafiam você e parece que cada uma delas ameaça roubar o seu sonho e com ele o propósito que só você pode cumprir. Se você tem um sonho que está sendo atrasado, esse livro vai renovar a sua visão e te direcionar para a realização dele. Então, não perca mais tempo e adquira já o seu. Esquecemos aqui, ó, do desconto das camisas. É verdade, hoje, exclusivamente hoje, 20% de desconto nas camisas. E é muitas camisas aqui, ó. Teresina, local quente, porque é a terra do avivamento. Tá aqui a primeira camisa. Olha só, a nossa igreja, Verbo da Vida. E aqui, ó, o Rema, a camisa do Rema. E aqui, olha só, aqui é leve. Eita, mas que maravilha! Olha só, pessoal, Prospere, outra camisa. E aqui, Dia Verbo da Vida de Missões. Você não pode perder. Passe aqui e garanta já a sua. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais.
Quem aqui participa de um VC? Glória a Deus. Queridos, agora nós somos 19 grupos espalhados por Teresina e Timon. Nós estamos crescendo, a palavra da fé está sendo implantada, ensinada às pessoas, libertando vidas e famílias. Amém? Então, na terça-feira você tem um compromisso marcado. Procure um VC mais próximo de você e vá lá, faça parte. E nós estamos com um grande desafio, levar pessoas que não conhecem a palavra. Amém? Esse é um dos nossos objetivos, alcançar pessoas que não conhecem a palavra. Então, vai, leva alguém com você, convida pessoas, começa a convidar logo hoje à noite e terça-feira certamente você vai ter um convidado para levar a um VC mais próximo da sua casa, ou um VC que você goste, você tem afinidade com o líder, não sei, você fica à vontade, pega o endereço, o importante é que você participe, amém? Outra informação rápida que eu tenho para passar para vocês é sobre o nosso discipulado. É muito importante, se você ainda não é oficialmente um membro dessa igreja, é importante que você faça o discipulado. Nós vamos começar um discipulado amanhã, uma turma do discipulado amanhã, às 19 horas aqui na nossa igreja. Então, ao final do culto, você pode passar lá no balcão de informações e fazer a sua inscrição gratuitamente, assim como também a do batismo. O nosso batismo vai acontecer no dia 19 de agosto. Você vai lá e faz a sua inscrição gratuitamente ao final do culto. Amém? Uma outra informação importante é sobre a nossa conferência de prosperidade que vai acontecer na próxima sexta-feira e no próximo sábado, lá na nossa igreja do Monte Alegre, Barra Verde, né? Então, o seu ingresso, você pode adquirir o seu passaporte ao final do culto, custa R$30. Nós teremos lá a Sameira e André ministrando, nos ensinando a respeito desse tema que é tão importante. Se você tem, muitas vezes, sofrido nessa área, porque existem pessoas que estão sofrendo nessa área, por falta do entendimento, do conhecimento, então essa é mais uma oportunidade que você tem para saber o que a palavra diz sobre isso. Então, não perde essa oportunidade e na sexta-feira nós nos veremos lá. Tá certo, gente? Combinado? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Todos de casa hoje à noite? Então, tudo bem. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente, no final, pergunta de novo. De repente, alguém pode chegar depois. Amém? Então, vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu queria que você abrisse rapidinho lá em 1 Crônicas, no capítulo 29. Glória a Deus. Antes de falar um pouquinho sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu queria lembrar de um projeto bem na hora. É um projeto que nós temos seguido, aumentado, crescido com isso, porque a gente precisa se tornar de fato uma igreja relevante, não só entre nós, mas diante da comunidade, amém? Amém, irmãos? Diante de toda a sociedade. E esse é um dos meios que nós temos para alcançar pessoas também. E nós recolhemos alimentos. Normalmente, no nosso culto de ceia, você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, mas você, se você desejar, também pode fazer nos outros cultos. Mas nós reservamos esse tempo para o primeiro domingo ou para o domingo de ceia. Então, você tem essa oportunidade de fazer hoje. Se você trouxe, você pode depositar ali. Amém? Esse é o nosso projeto, bem na hora, que nós socorremos pessoas na hora que elas mais precisam. Amém, gente? 1 Crônicas, capítulo 29, eu gosto muito desse texto. Aqui no versículo 2, eu não vou ler todo, no versículo 2, no versículo 3, você vê um momento em que Davi, eu vou te dar um contexto disso aqui, Davi chama as pessoas para ofertarem na casa de Deus. De fato, ele chama para essa oferta para a construção de um templo. E aí você vê no versículo 2, quais são essas ofertas. Ele fala sobre ouro, fala sobre prata, fala sobre mármore, sobre coisas valiosas. Veja que o que foi entregue, foram entregues coisas preciosas, coisas que tinham um valor. E aí no versículo 3, eu gosto quando ele diz que, além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero nesse momento doar do meu tesouro pessoal. Então ele chama pessoas, mas ele também dá do seu tesouro pessoal. E aí eu gosto da oração que ele faz, depois que recolhe toda essa oferta. Inclusive, essa oferta foi preciso pedir para parar, porque era muita coisa, as pessoas estavam dando de maneira abundante. E no versículo 11, é o que eu quero ler. Ele vai orar por essa oferta que foi arrecadada. E ele diz: ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo que há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas sobre tudo e sobre todos. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas.
Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Tua destra há dignidade, consolo e encorajamento. E tudo pode ser, que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Eu gosto disso, eu gosto dessa oração, porque ele revela no versículo 14, ele diz: entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente estamos entregando a ti o que é teu. Sabe, irmãos, você vê esse texto, ele é muito rico, ele nos ensina sobre aquilo que nós devemos entregar, porque ele fala sobre coisas de valor, ele fala sobre um tesouro pessoal, ele fala sobre uma origem que ele está reconhecendo. Depois de tudo isso, ele diz: Senhor, o que nós estamos fazendo aqui é entregando a ti o que é teu. Então, esse é um reconhecimento que a gente precisa ter uma consciência, quando nós vamos dizimar, quando nós vamos ofertar. Eu não estou dando ao Senhor, eu estou devolvendo a Ele aquilo que Ele mesmo fez chegar em minhas mãos. Isso é reconhecer uma origem. Hoje eu falando com alguém, eu falando sobre isso, e eu lembrei sobre os direitos autorais, que é pago a pessoas que fazem, por exemplo, uma música. Eu faço uma música, você canta, mas você precisa me pagar os direitos autorais, porque a origem é minha. Então, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos reconhecendo a origem. É o que Davi está fazendo aqui. Ele diz: Senhor, o que eu estou dando não é motivo nem para eu estar falando nada, eu só estou reconhecendo a origem. Isso precisa brotar dentro de nós todas as vezes que nós viermos aqui à frente. Eu estou dando ao Senhor aquilo que Ele mesmo me deu. Amém, gente? E quando nós conseguirmos andar em um nível muito maior de clareza sobre isso, nós vamos andar como aquilo que Paulo diz. Ele diz: olha, Deus, Ele gosta, Ele se alegra com aquele que dá com alegria, e não aquele que dá com pesar, com tristeza ou por necessidade. Esse não é o modo de fazer. Nós vamos fazer com alegria. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, e nós vamos fazer isso segundo aquilo que a palavra diz. Se você precisar do Pix, aqui atrás está o Pix da nossa igreja, no envelope também tem, as tesoureiras estão posicionadas lá atrás. Se você desejar fazer por cartão de crédito ou de débito, nós vamos adorar o Senhor com os nossos bens essa noite. Amém, gente? Vocês estão felizes? Então vamos levantar as nossas mãos ou o nosso envelope, vamos adorar o Senhor, consagrando a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar. Nós fazemos isso com toda clareza e com todo entendimento que a Tua palavra nos dá. Nós nos alegramos, Pai, porque nós temos aprendido e crescido sobre isso. Nós Te rendemos graças e consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Amém. Oh, para todo sempre. Amém. Diga que Deus é bom. Deus é bom, 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 Deus é bom. Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia! Por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti. Nós entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa rendição. Aleluia! Tu és digno, santo, justo. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo
aos seus pés. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego, Senhor, eu te entrego toda a minha devoção. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Diga: eu te entrego tudo, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo, tudo a ti, Senhor. Tudo que existe, eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo dos seus filhos, Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, Jesus, Jesus. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Receba, Jesus, nessa noite a nossa adoração, a nossa rendição, o nosso louvor. Receba o nosso coração rendido nessa noite, Senhor. Nós queremos te dar o nosso melhor nesse lugar. Nós não viemos aqui, Pai, para te dar metade do nosso coração. Não viemos aqui para te dar uma parte da nossa vida. Senhor, nós não estamos aqui nessa igreja nessa noite, nem ao longo da nossa vida, porque te damos uma parte de quem somos, mas porque entregamos tudo o que nós somos, porque entregamos todo o nosso viver, cada fôlego da nossa vida, cada dia em que estamos sobre essa terra. Senhor, nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui porque não temos outra alternativa, mas porque amamos o Senhor, é que nós estamos aqui nessa noite. Então receba, Pai, o nosso louvor como um aroma suave às suas narinas. Receba como um aroma suave e agradável ao Senhor. Não receba, Pai, segundo simplesmente a nossa afinação, segundo a nossa capacidade técnica de cantar e adorar o Senhor, mas receba a essência do nosso coração, que ama o Senhor mais do que tudo, que decidiu viver para te agradar, que decidiu viver para priorizar o Senhor, que decidiu viver, Pai, de uma forma que agrade ao Senhor. Esses são os filhos teus que estão aqui nessa noite, Pai. E é assim que nós queremos te louvar, te honrar, bendizer o seu santo nome. Pai, nós queremos demonstrar aquilo que está no nosso coração, com os nossos lábios, com nossas atitudes, com o nosso corpo, Pai. Nós estamos aqui querendo expressar aquilo que estamos percebendo no nosso espírito e também aquilo que sentimos em nossa alma, Pai. Nós amamos o Senhor, mais do que tudo, mais do que todos, mais do que todas as coisas. Nós amamos o Senhor. Pai, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais do que todas as coisas, mais do que o que o Senhor pode me dar, mais do que as bênçãos que eu possa esperar, mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Eu amo o Senhor. E é por amar ao Senhor que eu estou aqui nessa noite. É por amar ao Senhor que eu estou nesse culto. É por amar ao Senhor que eu estou nessa igreja. É por amar ao Senhor que eu estou nessa cidade. Eu amo o Senhor. Você pode dizer: eu amo o Senhor. Agora fale para Ele, diga: Senhor, eu te amo. Mais do que tudo. Mais do que todas as coisas. Mais do que as bênçãos que o Senhor pode me dar. Eu amo o Senhor. Eu te amo, Pai.
Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Você pode sentar um pouquinho aí no seu lugar. Aleluia. Obrigada, gente, pessoal da música. Vocês são uma grande bênção. Sabe, queridos, nós não podemos vir ao culto em nenhuma ocasião. Não é só porque é o culto de domingo ou porque é o culto da ceia do Senhor, mas porque nós estamos aqui para cultuar a Ele. Então, nós não podemos chegar aqui, irmãos, partilhando o nosso coração, particionando o nosso coração e dando ao Senhor apenas certas áreas, dando ao Senhor somente uma parte do nosso coração, queridos, ou dando apenas uma parte da nossa vida, sabe? Nós não podemos nos apresentar a Deus fazendo reservas, dizendo, Senhor, essa parte não, aqui nessa área o Senhor não toca. Eu gosto de ir para a igreja para ouvir a palavra, eu gosto de ir para a igreja por causa das músicas, eu gosto de ir para a igreja porque eu vejo as pessoas. Não, irmãos, nós vimos a igreja, nós estamos vindo à igreja, nós estamos frequentando os cultos, congregando, assumindo um compromisso com Deus, não porque nós gostamos de certas áreas da igreja, mas porque nós amamos o Senhor e somos uma igreja. Nós somos a igreja, irmãos, nós não somos uma parte apenas de um povo que ama a Deus, nós somos o povo que ama a Deus. Sabe, e nós não podemos chegar aqui e achar que estamos garantindo apenas parte da nossa vida, parte da nossa reserva, e deixando uma outra área que Deus não deve tocar. Mas nós devemos nos abrir por inteiro e entregar tudo que há em nós para que o Senhor possa mesmo tocar na nossa vida como um todo. Essa deve ser a nossa convicção quando estamos nos cultos. Essa deve ser a nossa convicção quando saímos dos cultos. Essa deve ser a nossa convicção quando andamos em qualquer lugar. Toda a nossa vida, tudo que há em nós, tudo que há de bom em nós veio do Senhor, e tudo que há em nós é dele. Se há algum dom, se há alguma dádiva, se há alguma coisa de boa em nós, irmãos, só está em nós porque primeiro veio do Senhor. Porque Ele nos deu. Se você alcançou algum lugar, foi o Senhor que te fez conquistar. Se você alcançou uma posição, foi Deus quem te colocou nessa posição. Se você faz alguma coisa, é porque o Senhor te deu capacidade para fazer. Se você fala alguma coisa, é porque Ele te deu alguma capacidade para falar. Não há nada de bom em nós, irmãos, que não tenha vindo primeiramente do nosso Pai. Essa é a nossa convicção, essa deve ser a nossa percepção. E quando nós estamos nos cultos, nós precisamos dar-nos por inteiro. E não só uma parte de nós. Mas seja intenso, querido. Dê tudo que é do Senhor. Se você veio cultuar a Ele, dê tudo que é devido, dê tudo que é digno de dar a Ele. Sabe, isso também, como o pastor Fábio pregou na semana passada sobre viver de modo digno, isso também é viver de modo digno. Apresentar totalmente o seu coração ao Senhor e tudo que está em você e tudo que você possui deve ser dado a Ele. Amém? Glória a Deus. Dito isso, você pode levantar bem alto a sua Bíblia aí no seu lugar e fazer uma declaração cheia de fé junto comigo? Você pode levantar e dizer assim: essa é a imutável, a incorruptível, inigualável, poderosa, extraordinária palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. E eu viverei tudo o que ela diz que eu devo viver. Aleluia. Ei, querido, nós somos da fé, e cada vez que a gente levanta a nossa Bíblia e faz uma declaração como essa, a gente ainda precisa arder o coração, ainda precisa arrepiar a sua pele, precisa causar alguma coisa em você quando você diz isso, querido, porque a palavra de Deus está sendo honrada por você, o Senhor pode honrar você também. Quando nós honramos a palavra em primeiro lugar, nós também recebemos do Senhor a honra devida. Porque Ele diz, aos que me honram eu honrarei. Quando nós erguemos a palavra de Deus e damos a ela o lugar que é devido, reconhecendo o que ela é, mas também assumindo quem nós somos nela, o que temos e o que podemos, irmãos, aí sim, nós estamos prontos para sermos honrados também pelo Senhor, à medida que praticamos o que as Escrituras dizem. Você está comigo? Eu gostaria de falar nessa noite algo com você, eu vou tentar ser breve, correr aqui contra o tempo. Eita, agora ficou melhor para mim, eu estou tendo retorno aqui na frente, mas cuidado com a microfonia. Glória a Deus, você está me ouvindo bem aí? Que bom.
Ouvimos aqui no primeiro culto uma mensagem maravilhosa. O pastor Fábio esteve falando sobre as respostas que nós não temos. Eu gostaria de recomendar você que está aqui apenas no segundo culto, que você, amanhã, você chegasse na sua casa, ou no seu trabalho, ou no caminho, não sei, ou mesmo hoje, se você puder fazer isso, você parasse para ouvir essa mensagem que é tão importante, tão pertinente, e nos traz tantas respostas, apesar do tema ser as respostas que não temos, traz muitas respostas. Eu gostaria que você depois parasse para ouvir com carinho, porque certamente vai edificar a sua vida. Agora, no segundo culto, eu poderia colocar o tema da mensagem, as respostas que não damos, mas eu vou colocar o tema, as 7 desculpas. Eu queria que os meninos fizessem aí algo para colocar no telão, daqui a pouquinho eles devem colocar, as 7 desculpas. Eu quero colocar esse tema para você hoje, e antes de tudo, eu gostaria que a gente abrisse juntos lá o capítulo 4 de Êxodo. Você pode ir lá junto comigo. Inclusive, eu quero aproveitar e mencionar aqui que alguns dias atrás Samara ministrou aqui num culto da quinta-feira, que foi muito bom, um tema maravilhoso que ela trouxe para nos edificar. E ela lembrou uma frase que eu gosto de dizer, né, que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. E um pouco dessa frase vai estar também no conteúdo dessa noite, se o Senhor permitir que seja assim. Amém? No verso 1 do capítulo 4 diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. No verso 2 diz, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. O verso 4 diz, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. No verso 5 diz, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. No verso 8 diz, se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. O verso 10 diz, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés era engraçado, né, irmãos? Não sei se você está conseguindo pegar o teor aqui desse texto. Eu não terminei ainda a leitura. No verso 11 diz assim, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? No verso 12, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Queridos, é interessante como a gente vai lendo esse contexto todo, e o texto aqui é apresentado, e a gente vai observando algumas coisas que a gente diz, meu Deus, como é que Moisés tinha coragem de dar essas respostas para o Senhor? Como é que Moisés dava esse tipo de resposta àquilo que o Senhor o instruía a fazer? E eu quero fazer um paralelo do que está aqui no texto de Êxodo capítulo 4, com o que também se apresenta no texto lá de Êxodo capítulo 3. Se você voltar um pouquinho aí, as páginas da sua Bíblia, você vai ver. E eu quero colocar aqui a primeira pergunta, ou a primeira desculpa que Moisés apresenta ali. E é talvez a pergunta de muitos de nós, a resposta que a gente não deveria dar, é a desculpa que muitos de nós apresentam a Deus. No verso 11 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Essa é a primeira desculpa que muitas vezes nós damos. Imaginemos que o Senhor tem falado com você sobre algo que Ele já comunicou antes que você deveria fazer. Quantos de nós, irmãos, não temos de Deus alguma direção? Quantos de nós não temos já de Deus uma comunicação espiritual de algo que nós deveríamos fazer ou deixar de fazer? Quantos de nós sabemos que Deus já nos anunciou alguma coisa pelo Espírito que nós deveríamos começar a falar ou deixar de falar? Quantos de nós não sabemos de algum lugar que nós deveríamos ir ou deixar de ir? Coisas que Deus já nos sinalizou em algum momento pelo Espírito. Talvez um comportamento que a gente já sabe que deveria ter sido abandonado. Ou talvez um comportamento, um hábito que Deus já nos anunciou que gostaria que nós começássemos a viver. Todos nós temos alguma comunicação do Espírito em algum momento das nossas vidas. E muitas vezes é possível que diante dessas comunicações, dessas instruções divinas, a gente esteja arrumando uma desculpa para não seguir o que Deus já nos instruiu a fazer e viver. E aqui a gente vai ver a primeira desculpa que Moisés aqui apresenta, que é a que eu quero trazer nessa noite. Sabe quantos de nós, diante do que Deus está falando conosco, diante das instruções do Espírito Santo, não tem dito assim ao Senhor, mas quem sou eu? Muitas vezes a primeira desculpa que nós damos diante do que Deus quer nos fazer alcançar é, quem sou eu? E sabe por isso que eu falei com você no início do culto aqui, no início do momento da palavra, eu pedi para você levantar a sua Bíblia e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque há uma resposta da parte de Deus sobre quem nós somos quando nós averiguamos a palavra, irmãos. Aqui no verso 12, Deus dá uma resposta. Deus responde da seguinte forma para Moisés, diz assim no verso 12 do capítulo 3, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que é que Deus está dando como resposta para Moisés aqui? Moisés dá a primeira desculpa, Senhor, quem sou eu? Talvez essa seja a resposta que você está dando para Deus. Talvez seja essa a desculpa que você tenha apresentado a Deus. Ou talvez, querido, seja a resposta e a desculpa que eu em algum momento apresentei para Deus. E sabe, Deus tem uma resposta para esses casos. Deus tem uma réplica para esse tipo de desculpa esfarrapada. Ele vai dar a resposta para Moisés aqui. E ele não diz assim, Moisés, eita, deixa eu te apresentar, Moisés, quem você é. Deixa eu te dizer, Moisés, o que você vai ser. Não, Deus responde no verso 12 dizendo, eu serei contigo. A questão, irmãos, não é somente sobre quem nós somos, mas é sobre quem é conosco. Porque Deus dá a resposta a Moisés, diz, Moisés, eu vou ser contigo. Quando Moisés pergunta, quem sou eu para ir a Faraó? Ele diz, eu serei contigo. Deus tem uma resposta para a sua desculpa, irmão. Se você está questionando Deus, dizendo, quem sou eu, Senhor? Sabe, às vezes, essa resposta, essa desculpa dada a Deus, eu vou colocar assim, essa desculpa dada a Deus, às vezes, ela está disfarçada de humildade. Quantas vezes Deus não nos fala algo pela sua palavra, ou pelos profetas, pelos ministros, pelos irmãos que nos cercam. O Senhor nos fala algo, pelo Espírito nós recebemos algo maravilhoso sobre algo que nós vamos fazer, o que nós seremos, o que nós deveremos falar, ou mesmo sobre algo que a gente deve deixar de fazer, falar e ser, porque não cabe mais dentro da nova vida que o Senhor nos deu, depois que nascemos de novo, e a gente começa a disfarçar-se de humildade, dizendo, não, mas quem sou eu? Só que a resposta que Deus dá para Moisés naquele dia, ela é válida ainda para hoje, irmãos. Deus olha para nós e diz assim, ei, eu sou contigo. A evidência de quem Moisés deveria demonstrar ser, não era sobre Moisés, era sobre o Deus que estava com Moisés. Não é sobre quem você é, irmão, mas é sobre o Deus que está com você. E ele diz, esse vai ser o sinal de que eu te enviei. O sinal de quem você é o Deus com quem você anda. O melhor sinal de quem você é o Deus com quem você anda. Aí a gente vai ver uma outra passagem também aí no capítulo 3, só que agora no verso 13, que é a segunda desculpa da qual eu quero falar. Ele diz assim, Moisés diz a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? A segunda desculpa que a gente apresenta é o que eu vou dizer.
Quantas vezes Deus já anunciou a você? Nós tivemos aqui alguns dias atrás uma série sobre a cultura do crescimento. Eu lembro que vários ministros, inclusive eu mesma passando por aqui, pontuei e apontei a importância de a gente ser uma influência onde a gente está, de a gente ser anunciador do evangelho aonde nós estivermos, porque você não precisa de um microfone e nem de um púlpito para pregar a palavra. Você pode fazer isso aonde você estiver, fazendo o que você faz. E quantos de nós, quando ouvimos isso, vão dizer assim, mas o que eu vou dizer? Quantos de nós já tivemos experiências com o Espírito Santo, irmãos? Eu já lembro de várias ocasiões em que eu estava em lugares inusitados, num restaurante, num shopping, ou então passando por algum lugar, e o Senhor comunica a mim algo pelo Espírito para eu fazer, e a primeira pergunta que às vezes eu faço é, Senhor, o que eu vou dizer? E sabe, queridos, Deus não está interessado nas nossas desculpas. Deus está interessado em alcançar alguém através das nossas vidas. Deus não está interessado em quantas boas desculpas você vai apresentar. Eu gosto de dizer que quem é bom em argumentos é muito ruim em arrependimento. Muitas vezes a gente tem levantado e apresentado desculpas a Deus, mas para Deus as nossas desculpas não têm validade. Para cada desculpa que Moisés apresentava, Deus tinha uma resposta, Deus tinha uma réplica para rebater as desculpas que ele dava. E aqui no verso 14 a gente vai ver a resposta para essa história de o que eu vou dizer. O que eu vou dizer, Senhor? O que eu vou fazer daqui por diante? Moisés pergunta, e aí o Senhor diz a ele, eu sou o que sou. É engraçado, irmãos, porque Deus não diz assim, o que você vai dizer, Moisés, é que eu chamei você, é que eu disse para você libertar o povo, você vai anunciar a sua missão. Não, ele disse, eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, fica tranquilo, quem é você? Eu sou contigo. O que você vai dizer? Eu sou o que sou. Não é que Moisés ia dizer, eu sou o que sou, mas Deus estava dizendo, Moisés, eu sou o que sou. Ou, em algumas traduções, esse pode também vir apresentado como eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que tem acolhido e atendido a você. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha, não se importe sobre com o que vão dizer ou o que vão pensar a seu respeito, mas se importe em demonstrar quem eu sou. Sabe, querido, lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na faculdade ou no seu ministério, eu não sei onde é que você anda. Você precisa parar de se preocupar, de se importar em apresentar desculpas, dizendo, Senhor, mas quem sou eu para isso? Se o Senhor quer te dar algo, querido, Ele vai te dar para mostrar quem Ele é, não é sobre quem você é. Se o Senhor quer te levantar para um lugar, Ele vai levantar você para aquele lugar, para fazer algo naquele lugar, não por você mesmo, mas porque Ele vai se mostrar forte e poderoso naquele lugar. Se o Senhor lhe chama para libertar alguém, aonde você está, não é sobre a glória vir para você, queridos. E sabe, eu tenho pensado muito e meditado muito sobre isso, porque o Senhor tem nos chamado nesses dias para pregar a palavra, para ensinar o evangelho, para ministrar aos corações dos perdidos e até também trazer edificação aos santos. E sabe uma coisa que antes eu pensava muito, e hoje eu tenho dado lugar ao pensamento que é divino sobre isso, em vez de eu ficar pensando quem sou eu para fazer o que Deus me chamou, ou o que eu vou dizer quando Deus me chama, eu tenho deixado o espaço para Deus provar que Ele é quem Ele é. Parar de dar desculpas, irmãos, para fugir do plano que Deus tem para nós, vai nos levar a uma trilha de sucesso. E sabe, Deus diz, olha, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Você não vai simplesmente falar sobre você e o que você veio dizer. Você vai apresentar o Deus que chamou você para isso. Talvez você fique aí pensando, Samir, mas isso não tem muito a ver com o que eu vivo, não. Porque Deus não me chamou para ser pregador, Deus não me chamou para ser ministro. Ei, você é um ministro da reconciliação aonde você está. Isso tem tudo a ver comigo e com você. E pode ser que não seja simplesmente para você falar, mas talvez Deus chamou você para financiar algum projeto do reino, talvez Deus chamou você para servir em uma área na igreja, talvez Deus chamou você para se envolver com alguns irmãos, ter comunhão com eles, trazer edificação para eles com algo, talvez Deus chamou você para dar um testemunho só, e aquilo vai levar pessoas a conhecerem a Ele. Eu não sei, irmão, o que é que está no seu coração, que Deus comunicou a você pelo Espírito, mas uma coisa eu sei, pare de dar desculpas.
No capítulo 4 ainda, voltando lá um pouco, no verso 1, como nós lemos antes, também nós vemos uma outra desculpa da parte de Moisés. Ele diz assim: eis que não crerão, ele diz. Eles não crerão. Eles vão dizer, eles não vão acudir à minha voz e dirão, o Senhor não te apareceu. Em outras palavras, Moisés estava dando essa terceira desculpa para Deus, dizendo, olha, eles não vão crer nas minhas palavras. Não bastasse ele dizer quem sou eu, depois ele teve uma resposta de Deus, não bastava ele dizer o que eu vou dizer, Deus disse a resposta sobre isso para ele, aí ele vai e diz, mas eles não vão crer nas minhas palavras. Eles não vão acreditar que é de Deus, eles não vão acreditar que foi o Senhor. E é interessante, irmãos, a resposta que o Senhor apresenta para Moisés. É engraçado como muitas vezes as respostas que nós esperamos, elas vêm em forma de perguntas. Às vezes a gente está querendo dar desculpas para Deus, esperando que Ele nos dê uma resposta diante da nossa desculpa. Mas o que Deus vai fazer é lançar uma pergunta sobre aquilo que a gente ainda não fez diante do que Ele já disse. Não sei se você está conseguindo compreender. E aí, no verso 2, a Bíblia diz, perguntou-lhe o Senhor. Olha que interessante. Deus não responde com uma resposta. Deus responde com uma pergunta. Que senso de humor o Senhor tem? Ele diz, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Por que que o Senhor diz a Moisés naquela ocasião, Moisés, o que é isso que você tem nas mãos? E Moisés diz a ele um bordão, e o Senhor começa a dar instruções a Moisés, dizendo, lança ele. E à medida que Moisés pega aquilo que ele possui, aquilo que ele tem nas mãos, debaixo da instrução poderosa de Deus, debaixo da inspiração divina, Moisés pega aquilo que tem nas mãos dele e faz conforme a inspiração que Deus deu. E no momento em que Moisés faz conforme a inspiração que Deus deu, algo extraordinário acontece. Sabe o que isso me mostra, queridos? Que quando a gente acredita que alguém não vai crer nas palavras que Deus tem falado por meio de nós, quando alguém pensar que não vai conseguir fazer aquilo que Deus chamou para fazer, ou viver o que Deus chamou para viver, por causa da falta de fé e da incredulidade dos outros, Deus vai pegar aquilo que nós temos e vai operar sobre nós com o seu poderoso efetuar para que as pessoas consigam perceber. Só pode ser Deus na vida daquela pessoa. Deus pega aquilo que é normal, aquilo que é comum, Deus pega algo que é natural, algo que é ordinário e faz o extraordinário acontecer. Talvez o que você tem nas mãos é muito pouco, talvez o que você tem nas mãos é algo que você pensa ser insignificante, mas eu estou farta de ver na Bíblia diversas passagens onde Deus opera coisas extraordinárias com coisas comuns e às vezes até muito poucas nas mãos de pessoas comuns. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente tem a multiplicação ali do azeite, da farinha na vida daquela viúva, debaixo da instrução poderosa de Deus, através do profeta, aquilo começa a se multiplicar, era pouco, não era quase nada, ela só tinha como comer e logo em seguida morrer, mas a gente vai ver que aquilo tem multiplicação. A gente vai ver, por exemplo, que quando o Senhor multiplica os pães e peixes são apenas 5 pães, 2 peixinhos na mão de um jovem, mas debaixo da inspiração e da instrução divina, aquilo se torna comida suficiente para alimentar uma multidão. A gente vai ver Pedro obedecendo a instrução do Senhor Jesus naquela ocasião da pesca, tendo trabalhado a noite toda, contudo sem ter obtido nenhum sucesso, contudo sem ter conseguido pescar coisa nenhuma. E a Bíblia diz que depois da palavra do Senhor, Pedro lança as redes e ele diz, Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. E aquilo que é comum, aquilo que não era nada, aquilo que era escasso, mas com o que Pedro tinha nas mãos, Deus opera através de Jesus algo extraordinário, um milagre acontece. Ei, querido, você está aqui nessa noite? Sabe, nós precisamos parar de dizer, Senhor, eles não vão crer nas minhas palavras, porque não se trata das nossas palavras, mas se trata do poder de Deus operando em nós. E eu e você temos um poder sobre nós desde o dia em que nascemos de novo, porque a todos que receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um poder em sermos filhos de Deus.
E não bastasse isso, o Senhor nos dá o seu batismo por meio do Espírito Santo. Quando nós recebemos ali, o falar em outras línguas se evidencia. E naquele instante em que nós somos batizados no Espírito Santo, irmãos, um poder sobrenatural passa a operar em nós para testemunharmos, para efetuarmos o trabalho e o serviço cristão. E a questão é, como nós vamos ficar apresentando desculpas a Deus? Deus tem uma resposta para as nossas desculpas, irmãos. Qual a desculpa você está dando? Que desculpa você tem dado para não servir a Deus? Que desculpa você tem dado para não ficar firme de uma vez por todas? Qual desculpa nós estamos apresentando, irmãos, para não fazermos o que Deus já disse que a gente deveria estar fazendo? E a pergunta que eu faço para você é, o que Deus já lhe disse sobre o que você precisa fazer? E sabe o que acontece na maioria das vezes? É que quando a gente prega mensagens como essas, a gente tem uma tendência dentro de nós, todos nós, de terceirizar isso, de colocar um retrovisor, sinalizando como se aquilo fosse para uma outra pessoa e não para nós. Porque a gente sempre é levado a pensar que a gente já tem feito tudo que deve fazer. Mas eu creio profundamente que o Espírito Santo não nos iluminaria para trazer uma mensagem como essa, se não fosse para todos aqueles que estão presentes nesse lugar. Então, se está aqui você, se estou aqui eu, então essa palavra não é para quem está do lado de fora, não é para quem está do nosso lado, é para cada um de nós. A Bíblia nos relata que a palavra de Deus ela é como um espelho e não como um retrovisor. Não é sobre quem está do nosso lado fazer ou não fazer, é sobre o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. A quarta desculpa que Moisés apresenta está no verso 10, ele diz que não é um bom orador. Capítulo 4, verso 10, ele diz, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Moisés é muito engraçado, irmãos. Ele já não era eloquente antes, Deus fala com ele uma coisa que era extraordinária e incomum, e Moisés tem a cara lisa de dizer para Deus, eu não era eloquente antes e continuo não sendo agora, o Senhor não me mudou em nada. É impossível, irmãos, a gente ter um encontro verdadeiro com o Senhor e a gente permanecer igual. Na verdade, Moisés precisaria ter uma forte experiência com Deus para ter convicção de que a vida dele nunca mais iria ser a mesma depois daquele dia. E sabe, um dia você se encontrou com o Senhor. E depois daquele dia que você encontrou Jesus, em algum momento da sua história, a sua vida nunca mais foi a mesma. E eu declaro que se você não viveu essa experiência, você vai viver a experiência gloriosa de encontrar-se com Jesus de verdade. E nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu gosto de uma versão no verso 10 que fala assim, na Bíblia a mensagem diz que Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. E ele disse, por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Eu nunca tive jeito com as palavras, nem antes, nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. Agora deixa eu te perguntar, querido, você acha que Deus erra? Quem aqui acha que Deus erra? Levanta bem alto sua mão. Deus nunca erra. E Deus não errou quando chamou Moisés. Deus não errou quando chamou você. Seja lá para o que você tenha sido chamado. Seja que você tenha sido chamado para ser um ministro de 5 dons ministeriais, um ministro de púlpito, para ser um pastor, profeta, evangelista, mestre ou apóstolo. Não, mesmo que você não tenha sido chamado para isso, se você tiver sido chamado para ser um bom servo dentro dos ministérios dos socorros, ou se você tiver sido chamado para ser um agente de contribuição, porque você tem um ministério da contribuição, ou então se você foi chamado apenas para ser alguém que vai servir a Deus com aquilo que possui, ministrando às pessoas aonde você passar, sendo uma boa testemunha de Cristo, lá no seu trabalho. Talvez Deus chamou você para ser um juiz de direito e Deus quer usar você lá onde você está como juiz de direito. Talvez Deus chamou você para ser um empresário e você está lá sendo um bom empresário a serviço de Cristo. A questão é, não importa onde você esteja, quando Deus chamou você para ser uma testemunha dele, aonde você está, Deus não errou. E aí poderia ser que depois de Moisés ter dado essa desculpa, Senhor, eu gaguejo, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu nunca fui eloquente, também continuo não sendo agora que o Senhor me encontrou. Podia ser que o Senhor entendesse a situação de Moisés e dissesse, é verdade, Moisés, você realmente não é a pessoa, eu acho que eu me confundi, eu me atrapalhei, você não é a pessoa que eu gostaria que você fosse, eu vou agora falar com outro alguém, eu vou atrás de um outro pastor, eu vou atrás de um outro líder para esse povo, para libertar o meu povo do Egito. Mas Deus dá outra resposta a Moisés.
No verso 11, a Bíblia diz que respondeu-lhe o Senhor: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? É interessante. E ele diz: ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, se você acha que aquilo que você vê defeito em você é um problema para mim, eu quero te dizer, eu sou a pessoa que cria todas as coisas. Talvez você olhe para você e vê um monte de defeitos. Talvez você olhe para você e vê suas debilidades, suas deficiências, a falta de habilidade. Mas sabe, queridos, eu costumo dizer uma frase que eu aprendi com o pastor Bud Wright. Ele dizia que disponibilidade é melhor do que habilidade. Talvez você não tenha muitas habilidades aos seus olhos, mas você é alguém que está disponível para o Senhor. E se você está disponível, é tudo que Ele precisa. Moisés respondeu ao Senhor naquela ocasião: Senhor, mas eu tenho um problema para falar. E Deus é tão interessante, diz: Moisés, e por acaso não fui eu que fiz a boca? Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro na conta. E o Senhor dizendo: e não fui eu que fiz a prata e o ouro? Talvez a sua desculpa para Deus seja assim: Senhor, mas eu tenho um probleminha de saúde, eu sofro de diabetes. E o Senhor olha para você e diz: e não fui eu que fiz saúde? Talvez você pense assim: mas eu tenho um problema no meu casamento, Senhor, eu acho que não dá para mim ainda não, porque o Senhor sabe como são as coisas lá em casa. E aí o Senhor olha para você e diz: e não fui eu que constituí família? A questão, queridos, não é o que você consegue ver. A questão é: você pode crer no que Deus consegue ver? Porque se você puder crer naquilo que Deus consegue ver, porque Moisés olhava para si e via um monte de debilidades, um monte de deficiências, mas o Senhor, quando olhava para Moisés, Ele via o libertador do seu povo. Talvez você olhe para você e veja todas as suas faltas de habilidades. Talvez você veja as muitas questões: ah, mas o meu problema é o meu marido, que não é crente. O problema é o meu filho, que ainda me dá muito trabalho. O problema é que agora eu estou tendo que trabalhar muito. Talvez a desculpa que você dá seja outra, irmão, mas o Senhor, Ele continua dando as mesmas respostas. Por um acaso, não fui eu que fiz a boca? Alguém está aqui ainda? No verso 13, ele diz: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Em outras versões diz assim: ah, Senhor, por favor, envia outra pessoa. Em uma outra versão diz: ah, Senhor, não, eu não, por favor, manda outra pessoa. Será que a resposta que você está dando, a desculpa que você está dando para o Senhor é: Senhor, eu não, manda outra pessoa ir lá. O Senhor está aqui no meio de um culto, o Espírito Santo presente na nossa igreja, no nosso meio, e de repente o Espírito Santo fala com você para você ir até alguém, abraçar esse alguém, e você diz: não, Senhor, eu não. Se for o Senhor mesmo, manda outra pessoa ir lá. Ou então alguém fala com você e diz: eu quero que você oferte 10 mil reais amanhã. Aí você diz: não, Senhor, eu não, deve ser com outra pessoa, isso deve ser coisa da minha cabeça. Se eu dissesse que, Senhor, o Senhor disse para você: amanhã você vai receber 10 mil reais, talvez todo mundo desse amém. Por que nós somos mais rápidos em dar amém para receber do que para dar? Se a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Talvez se fosse para alguém receber esse valor, a gente fosse rápido em dizer: ah, Senhor, manda para mim mesmo. Mas porque é para enviar para outro, a gente diz: não, Senhor, envia outra pessoa no meu lugar. Quais são as desculpas, irmãos, que nós estamos apresentando? Não é mais tempo de nós apresentarmos desculpas a Deus. Chegou o tempo de darmos respostas acertadas e assertivas para o Senhor. No verso 12 do capítulo 6, eu gostaria que você fosse para lá. Êxodo, capítulo 6, verso 12. Vamos ler do 11. No verso 10 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no 11 diz: vai ter com Faraó, o rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. No verso 12, Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E eu não sei falar bem. Irmãos,
2 capítulos, pelo menos, eu vou dizer aqui 3 capítulos depois do momento em que o Senhor chamou Moisés. Moisés ainda está dando desculpa para Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos abusando da longanimidade de Deus. Muitas vezes nós estamos abusando da paciência de Deus. E às vezes até da misericórdia dEle. Tendo Ele falado muitas vezes, de diversas formas, por meio da sua palavra e até mesmo dos seus profetas, insistimos em ir no caminho contrário e dar desculpas. Moisés está dizendo, olha, Senhor, como eles vão me ouvir? Como o Faraó vai me ouvir se o povo não tem me ouvido? Essa é a nossa 6ª desculpa. Os filhos de Israel não me ouvem, como me ouvirá o Faraó? Sabe, talvez você esteja dizendo muitas vezes para o Senhor assim, Senhor, as pessoas na minha casa não dão ouvidos, as pessoas na minha casa não têm atentado para o que eu tenho pregado, as pessoas com quem eu trabalho não têm dado ouvidos ao que eu falo. Como é que eu vou falar para alguém fora desse contexto? Como é que eu vou falar para alguém aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, para pessoas diferentes, se nem as que estão perto de mim acreditam? Se nem quem está perto de mim acredita em mim? E sabe, deixa eu te dizer algo, querido. Muitas vezes nós estamos nos deixando ser intimidados pela familiaridade com que lidamos. Mas a Bíblia fala que o Senhor não se conformou com aquilo. Ele teve uma resposta para dar para Moisés. A Bíblia diz, não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão. E lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Sabe o que acontece? Quando a gente acredita que a gente não vai ser ouvido, Deus manda alguém para cooperar conosco, para que as pessoas possam passar a ouvir. Existem boas associações levantadas por Deus, irmãos, que são nos dadas para que a gente possa ganhar crédito naquilo que o Senhor deseja fazer por meio das nossas vidas. Talvez você sozinho, como Moisés sozinho, depois de muitas desculpas dele ter dado ao Senhor, o Senhor levanta Arão para junto dele e diz a ele, olha Moisés, já que esse é o problema, pois eu vou lhe dar uma solução, mas eu não vou aceitar as suas desculpas. Se você apresenta desculpas que são para você um problema, saiba de algo, irmão, o Senhor está pronto a lhe dar a solução no lugar dessas desculpas. Pode ser que suas desculpas sejam muito boas, pode ser que elas sejam até mesmo verdadeiras, mas Deus já sabia de todas elas quando escolheu você. Aleluia. Alguém está aqui ainda? Deus está pronto, querido, a usar você. E Deus está pronto a usar aquilo que você tem. Deus não está esperando que você tenha algo, não, porque tudo que você possui nas suas mãos pode ser muito comum, mas debaixo do Espírito Santo e do poder dele, aquilo passa a ser sobrenatural e extraordinário. Talvez suas habilidades sejam muito comuns para você, talvez sejam habilidades comuns até para os seus familiares, mas Deus quer pegar aquilo que é comum para quem te conhece e tornar algo sobrenatural e extraordinário. Aleluia. Ainda no capítulo 6, só que agora no verso 30 você pode ir para lá. Êxodo capítulo 6, verso 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Diga, ô Moisés teimoso. Agora, será que você tem coragem para dizer, ô Samere teimosa? Aí você vai dizer o seu nome no lugar do meu. Não, agora você vai dizer com convicção. Vamos lá, você vai dizer seu nome no lugar do que eu vou dizer, né? No meu caso. Você vai dizer, ô Samere teimosa. O que Deus está dizendo para você, que você insiste em teimar, dando desculpas. Faz de conta que não é com você, dá uma risadinha olhando para frente. Então o Senhor diz a Moisés no capítulo 7, no verso 1, logo em seguida do verso 30 do capítulo 6, ele diz, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Uau! Irmãos, você tem noção do que o Senhor está dizendo para Moisés?
Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu te constituí como Deus sobre Faraó. Faraó era a maior autoridade que tinha naquele lugar, irmãos. É como se para nós, dentro do contexto político e geográfico em que nós estamos, o Senhor estivesse dizendo para nós: olha, eu te constituí Deus sobre Lula. Tem algum amém, gente? Amém. É claro, não estou quebrando o princípio de autoridade e submissão de forma nenhuma. Toda autoridade constituída foi por Deus. Está estabelecido pelo princípio de submissão e autoridade, não a pessoa, mas a posição que essa pessoa ocupa. Ela foi estabelecida por Deus para que nós tivéssemos uma vida organizada dentro do contexto de sociedade que vivemos. Isso é fato. Não estou quebrando esse princípio, mas o que eu estou dizendo, queridos, é aquilo que a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Moisés. Se Moisés pensava: como é que Faraó vai me ouvir? Porque ele é o homem mais poderoso dessa terra, ele é o homem mais forte que tem nesse lugar, ele é o homem que comanda todas as coisas, mas o Senhor dá a ele uma resposta e diz: eu te constituí como Deus sobre Faraó. O que Deus estava dizendo para Moisés era: Moisés, você é o meu representante máximo nessa terra. Alguém está entendendo isso? Então, quando nós damos desculpas sobre o que não podemos fazer, que é essa do eu não sei falar bem, então pronto, então eu sou indigno, essa é a minha última desculpa. Eu não sei falar bem, eu sou indigno, como alguém vai me ouvir? E o Senhor dá uma resposta e diz: eu te constituí como Deus sobre Faraó. E ele não basta por aí, Deus não para nessa parte, Deus ainda diz: e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Moisés ia ser como Deus sobre a autoridade máxima daquele lugar, e teria com ele, a tiracolo, o tempo todo, um profeta que era o próprio irmão. O que significava para aquelas pessoas, irmãos, para o povo hebreu, ter um profeta, era a certeza de que alguém falaria com a voz de Deus para eles. Era a certeza de que eles não ficariam sem direção. É a certeza de que não faltaria inspiração. E sabe, queridos, nos dias de hoje, o Senhor nos deu muito além do que um profeta. O Senhor nos deu o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que estava sobre os profetas. E esse Espírito hoje habita dentro de nós, irmãos. Então, aonde você está, você é como Deus. E o Espírito Santo está dentro de você, para você ser inspirado, ser guiado e dirigido nessa terra. E não somente isso, mas para que você desfrute do poder que Ele opera. Queridos, não é pouca coisa. Pode ser que você diga assim: mas eu? Quem sou eu? Aí você está de novo voltando para a primeira desculpa. E para toda desculpa que a gente quer apresentar para Deus, Ele vai ter sempre uma solução como resposta para nós. Isaías, no capítulo... Deixa eu ver aqui, no capítulo 6, você pode ir para lá. Isaías, capítulo 6. No verso 4. Nós vamos ver agora uma outra pessoa trazendo desculpas para Deus. O verso 4 diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O verso 5 diz: então disse eu, o profeta Isaías falando: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que a gente está vendo aqui, queridos? De novo, um cenário onde Deus, de alguma maneira, está se mostrando, se revelando para alguém na terra. E esse alguém agora é o profeta Isaías. Ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías agora está dizendo assim: meu Deus, o que vai ser de mim? Porque eu habito no meio de um lugar que não é para mim, eu tenho lábios que eu não deveria ter. Isaías percebe a condição que ele tinha perante a glória do Senhor se manifestando naquele lugar. E aí no verso 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Talvez você diga: mas eu ainda sou muito falho. Eu ainda falo coisas que eu não deveria falar, eu ainda faço coisas que eu não deveria fazer. E o Senhor está respondendo para você:
essa brasa viva, chamada Espírito Santo de Deus, tocou você e os seus lábios foram totalmente transformados em algo limpo e puro. E mais do que isso, a sua iniquidade, o seu pecado foi tirado de você. Isso significa, querido, que você, uma vez que recebeu a nova vida que está proposta em Cristo, o sangue dele que foi derramado naquele lugar, o corpo dele que foi moído, esse momento que a gente vai lembrar daqui a pouquinho aqui juntos, como igreja do Senhor e como família, naquele dia em que você recebeu esse sacrifício, querido, toda a tua estrutura, tudo que você é e tudo que você achava que tinha e que podia, foi transformado para ser tudo que a Bíblia diz que você é, ter tudo que a Bíblia diz que você tem e poder tudo que a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que depois disso, o Senhor, falando ali ainda com Isaías, no verso 9, diz: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. O que esse texto está mostrando para mim e para você? Depois que essa situação foi transformada, depois que o problema e a desculpa que Isaías tentou apresentar para Deus foi solucionada, queridos, imediatamente o Senhor disse, vai e diz. Isso não parece muito com o que Cristo mesmo nos ensinou, dizendo, ide e pregai? Vai e diz, ide e pregai. Sabe o que isso me mostra, queridos? Que todos nós, uma vez que nascemos de novo, estamos envolvidos na missão gloriosa de anunciar o Evangelho e nós não podemos mais dar desculpas. Deus não está interessado, queridos, nas nossas desculpas, nem tampouco no lugar onde nós estamos, em quem nós éramos, ou o que nós tínhamos. Deus não está interessado nisso, porque se você tem uma comunhão profunda com Ele, se você tem uma nova vida com Ele, a unção dEle, o poder dEle te toca, a unção dEle habilita você. Deus não está interessado, não importa o lugar onde você está, não importa o que você tem, não importa a família onde você nasceu, não importa as desculpas que você apresentava. Se a unção de Deus está em você e ela está, então você está habilitado. Mas, Samer, eu sou apenas um profissional liberal. Eu não estou entendendo de que forma isso afeta a minha vida. Você, sendo um profissional liberal, ungido por Deus, inspirado por Ele, ungido pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, querido, você pode fazer coisas extraordinárias aonde você está. Você pode ser, por exemplo, um engenheiro inspirado para construir coisas e edificar coisas muito além das naturais, coisas espirituais. Você pode ser um excelente arquiteto e você poder pensar e ser inspirado por Deus para fazer aquilo que você faz melhor do que as pessoas que trabalham na mesma área que você. Você pode ser um excelente dentista e você ser um sucesso porque a inspiração do Senhor está sobre você para você falar, por exemplo, com um paciente seu e ele ser liberto de um problema que ele vinha enfrentando. Deus quer usar você aonde você está, com aquilo que você tem. Deus não errou quando chamou você. Não importa o lugar, não importa quem você era, não importa a vida que você tinha. Onde Deus te colocar, querido, seja reativo, reaja, não se intimida. Eu me lembro de quando Davi foi ouvir ali, perto do acampamento, no momento lá de capítulo 17 de 1 de Samuel, a gente vai ver que Davi está ali naquele contexto, fazendo um mandado do pai dele, levando comida para os seus irmãos. E ele chega lá no cenário próximo ao acampamento, onde estão os soldados. Alguns desses irmãos dele são soldados envolvidos nas batalhas que estão enfrentando contra os filisteus. Naquele lugar está correndo a fama do maior filisteu que estava em questão naquela época, que era Golias, o gigante que afrontava o povo de Deus. E aí Davi, durante 40 dias, a Bíblia diz que durante 40 dias isso se sucedia. Golias continuava afrontando o povo, dizendo, olha, se alguém vier batalhar comigo e eu vencer, então vocês serão meus escravos. Mas se alguém vier batalhar comigo e eu for derrotado, então nós seremos escravos de vocês. Isso durante 40 dias era dito. Mas houve um dia em que Davi chegou lá e ele ouviu isso ser dito. Ei, querido, pode algo estar sendo do mesmo jeito a vida inteira, mas no dia que um filho de Deus, ungido por ele, chega lá e ele escuta o que está sendo dito, há poder sobre ele para mudar o cenário. Davi ouviu e, diferente das outras pessoas, Davi não se intimidou, Davi não acolheu aquilo, Davi não ficou pensando, eita, será que é uma outra pessoa que vai ser chamada para fazer algo? Não, Davi disse, rapaz, o que está sendo oferecido para quem derrotar esse gigante? Davi não ficou pensando nas desculpas, irmãos. Davi não ficou dando desculpas como Moisés apresentou inúmeras vezes.
Davi não passou pelo processo das 7 desculpinhas que alguém pode dar para não fazer o que Deus chamou. Davi pergunta o que é a recompensa para quem derrotar esse filisteu. Qual é a recompensa que vai ser dada para quem destruir esse incircunciso? Davi pergunta, a resposta vem. Eliabe, o seu irmão, ouve que Davi está ali. Ele fica, o que você quer aqui? Você ficou arrumando uma desculpa só para você poder assistir às batalhas. E sabe, queridos, há um espírito de intimidação chamado espírito de Eliabe. Às vezes as pessoas que nos conhecem, às vezes as pessoas mais próximas de nós, podem ficar dizendo, quem você pensa que é? O que você está fazendo aqui? Não, na sua família não, nunca. Só na do vizinho. Quantos sonhos você já apresentou, como José contou para os seus irmãos, e eles falavam, você quer ser muita coisa. Quem você pensa que é? E é engraçado que Davi não leva em consideração nada disso. Ele fica focado na recompensa para derrotar o gigante. Aquilo corre, chega até os ouvidos de Saul. E Saul, quando sabe, chama Davi ali. Davi fala para ele sobre o seu interesse em derrotar o filisteu. E é interessante, você já sabe essa história, ela já foi usada tantas vezes. Eu nem vou me deter em ler, porque você deve saber mais detalhes até do que eu. Mas a gente sabe que quando Davi conversa com Saul sobre a possibilidade de derrotar o gigante Golias, naquele momento, a Bíblia fala que Saul oferece sua armadura para Davi. Mas sabe o que é interessante, queridos? Davi até chega a vestir, mas Davi percebe que ele não vai viver aquilo que Deus chamou ele para viver com as ferramentas de outras pessoas. Talvez você ache muito bonito ver alguém ungido fazendo algo para qualquer área que seja. Talvez você admira isso e às vezes você quer isso sobre sua vida, mas deixa eu te dizer algo. O que Deus vai fazer com você, através da sua vida, não é com as ferramentas de outras pessoas, mas é com as ferramentas que Ele mesmo te deu. E as inspirações que Ele vier a te dar serão suficientes para te levar a derrotar todo gigante que possa vir a aparecer. Davi não levou em conta a experiência de Saul. Davi não ficou pensando, eita, mas Saul é mais experiente em batalhas do que eu. Não, ele se sentiu desafiado e, indiferente de todos aqueles outros homens que estavam ali, Davi não se acovardou. Ei, não se acovarde diante do chamamento de Deus para a sua vida. Aonde você está para fazer o que Ele te chamou para fazer, falar o que Ele te chamou para falar. Não se acovarde, não se intimide, mas reaja diante daquilo que o Senhor está falando. Dê a Ele respostas. Se você está diante de um problema, querido, deixa eu te falar algo. Talvez você fique pensando nos problemas e por isso os problemas se tornam as suas desculpas. Talvez você fique ouvindo as vozes dos problemas, as circunstâncias, os diagnósticos e tantas coisas. E que você começa a dar aquilo mais lugar e espaço que você deveria dar. E quando você vê, você está tomado por aqueles problemas. Mas deixa eu te dizer algo. Se você está diante de um problema, não foge dele, não se acovarda diante dele. Mas se você está diante de um problema, resolva o problema. Davi olhou o problema que estava diante dele, ele não fugiu, ele disse, eu vou ser a pessoa que vou resolver. Mesmo que tudo dissesse que não. Davi foi desencorajado pelo irmão dele. Davi foi desencorajado por Saul, que era o seu líder. E talvez você tenha desculpas para dizer assim, mas quando eu falo sobre os meus planos, meus sonhos, meus projetos, todo mundo diz que não dá certo. Todo mundo diz que não vai funcionar. Até meus líderes dizem isso. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Davi foi desencorajado por todo mundo. Mas ele decidiu, debaixo da instrução de Deus, sabendo que a glória seria dada a ele, resolver a questão. Talvez você pense assim, mas eu não tenho tamanho. Davi também reconheceu. E se você pensar, se você reconhece que você não tem tamanho, você reconhece que você não tem força, você reconhece que você não tem a experiência que deveria ter, você reconhece que não tem a fama e nem tampouco a performance que talvez alguns gostariam que você tivesse. Se você não tem nada disso, então você é a pessoa certa para o trabalho. Sabe por quê? Porque então a glória vai ser de Deus e não sua. Ninguém podia olhar para Davi e dar a ele a glória, porque ele era apenas um menino de 1 metro e pouco, sem ferramentas, sem armadura, sem experiência suficiente no campo de batalha, vencendo um gigante. Então a glória não podia ser dada a ele. O tempo todo Davi sabia que não era sobre ele. O tempo todo Davi sabia, pode ser que eu nem tenha postura, como talvez ele tenha ouvido.
Eliabe, o seu irmão, um poderoso soldado, experiente em batalhas, ter dito, olha, tu não tem nem postura, tu não tem nem jeito para isso, tu não tem nem capacidade, tu não tem nem dinheiro para isso. E diante daquilo que você consegue ver, alguém pode dizer, você não tem nem performance. E aí não é sobre performance, não é sobre postura, não é sobre dinheiro, não é sobre nada disso, é sobre o eu sou que está com você. Quem você pensa que é? É o espírito de Eliabe falando. O espírito de intimidação que diz isso. E talvez diante desse pensamento que possa vir até você, ou de uma fala de alguém vindo até você, você fique pensando, meu Deus, tem tanta gente melhor do que eu para fazer isso. Tem tanta gente que estudou mais, que estudou melhor. Tem tanta gente que conhece mais. Tem tanta gente que tem mais experiência do que eu. É claro que eu não vou ser a pessoa mais famosa nessa área. É claro que eu não vou ser a pessoa mais bem-sucedida no meu segmento. É claro que o meu negócio não vai ser o mais famoso de Teresina. É claro que, de repente, a minha hamburgueria não vai ser a melhor. Ei, não é sobre a performance, não é sobre a fama, não é sobre o sucesso, não é sobre o quão grande você é, não é sobre nada disso, mas é sobre o eu sou que está com você. Se você não tem nada disso, querido, você é a pessoa certa para que a glória de Deus seja demonstrada. Então abandone essas desculpas. Não deixe aquilo que você escuta mexer com suas estruturas. Eu acredito particularmente que a maior virtude de Davi naquela ocasião, assim como a de Moisés, não foi dar ouvidos às coisas que eles estavam escutando que podiam mexer com suas estruturas, mas foi ter ousado crer. Ouse crer, irmão. Ouse crer. Se não cabe no seu bolso, cabe no de Deus. Se não cabe nos seus planos até agora, cabe no de Deus. Se não cabe na sua casa, cabe sim na casa do Senhor. Se não cabe no projeto que você tinha até aqui, cabe no projeto que Deus tem para você. Ei, querido, algo pode acontecer se você ousar crer. Apenas reaja diante daquilo que te desafia. Em vez de dar desculpas, dê respostas. Existem pensamentos que vêm até você que até parecem ser seus, mas às vezes, irmão, são dardos inflamados do diabo, vindo através da boca de alguém para roubar o plano de Deus para você. Sempre que você ousar crer, querido, e deixar de lado esses pensamentos, deixar de lado essas vozes, e todas as vezes que você ousar crer, Deus não vai te deixar sozinho. Davi sabia tanto disso que ele disse assim, olha, eu fui antes com o leão, eu fui antes com o urso, eu venci cada um deles, eu também vou triunfar sobre esse gigante. Davi sabia porque o Senhor estava com ele. E quando o Senhor dos Exércitos está conosco, irmão, não há quem possa nos derrotar, não há quem possa nos intimidar, não há quem possa nos vencer, porque o maior está em nós. E não só está, ele habita em nós. Talvez você diga, o problema é o povo, o problema sou eu. O problema não é o povo, irmão. O problema não é você. O problema não é o lugar onde você está. O problema é você não crer. Se você não crer, tudo é problema. Mas se você ousar crer, então você tem condições de realizar. E sabe, Deus vai manifestar os sinais. Porque Ele está com você como Ele esteve com Moisés. Deus vai manifestar os sinais. Só ousa crer, deixa as maravilhas serem com Ele. Com aquilo que você tem, dentro do lugar onde você está, onde Deus te colocar, querido, lá tem algo para você liberar. Aonde Deus colocar você, você chega para decidir. Quando Deus coloca você num lugar, você chega para liberar o sobrenatural ali. Deus não coloca você onde você está para você ficar lá como um espectador. Você é um agente de transformação aonde você está. Não se intimida no lugar que você está, porque foi Deus quem colocou você lá. José não se intimidou na prisão, José não se intimidou quando esteve ali, ainda quando foi preso, José não se intimidou quando foi escravo, José não se intimidou quando foi vendido, José não se intimidou em nenhum momento. Isso criou nele estrutura para quando ele estivesse dentro de um palácio, ele saber como se conduzir e se portar. Lugares altos são para pessoas ousadas. Então seja ousado em qualquer lugar que você estiver. Talvez você diga, mas é porque todo mundo me resiste. E eu me lembro do que Deus disse a Josué, no capítulo 1, no verso 5. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Talvez, irmãos, alguém consiga resistir você durante um dia. Talvez alguém resista a você, à sua voz, ao plano que você tem no coração, ao sonho que Deus depositou em você durante um dia. Talvez resistam durante uma semana, ou talvez durante um mês, durante um ano. Mas ninguém, absolutamente ninguém, poderá te resistir todos os dias da tua vida.
Assim como o Senhor foi com Josué, foi com Moisés e foi com tantos outros homens, Ele é com você. Jesus nos prometeu que Ele não nos deixaria sozinho, mas que enviaria, através do pedido dEle feito ao Pai, um outro Consolador da mesma forma que Ele era, nós teríamos para nós. Isso significa, irmãos, que nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo conosco. Ele não é uma força, Ele não é um poder, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa poderosa que habita dentro de nós e conversa conosco, nos instrui, nos dirige, nos dá a certeza para onde nós devemos ir e o que fazer na hora certa. Se você não consegue crer nisso, querido, pode ficar parado no seu lugar. Mas se você consegue crer, saiba de uma coisa, você não vai permanecer aonde você está. Aleluia. Como foi com Josué, como foi com Moisés, Deus é com você. Sabe, eu lembro de uma ocasião que a Bíblia fala que o Senhor Jesus dá um exemplo, contando em Lucas, no capítulo 14, sobre um grande banquete. E naquele momento, aquela pessoa que Jesus começa a descrever, vai dar uma festa, uma grande ceia, um grande banquete. E quando ele começa a chamar os convidados, ali talvez muitas coisas possam ser extraídas daquele texto. Eu não vou ter tempo para poder me deter nisso. Mas certamente muitas coisas poderiam ser ditas daquela passagem, irmãos. Mas a palavra fundamental lá é desculpas. Porque em um momento alguém diz assim, olha, eu não tenho tempo porque eu comprei um campo e eu preciso ir lá ver. O outro diz, eu não posso porque eu comprei 5 juntas de bois e vou testar. O problema é o trabalho. A desculpa do outro é, eu casei, eu não posso ir. A desculpa de alguém pode ser a família. Talvez a desculpa de um seja o tempo, a desculpa de outro, como naquela passagem, as desculpas apresentadas são demonstradas assim. O tempo, o trabalho, a família, tantas coisas que são listas, tantas coisas que Deus tem nos permitido, irmãos, desfrutar. Talvez você tenha muito mais do que o que você acha que merecia. Talvez você tenha muito mais sucesso do que você acha que precisa. Talvez você fique pensando assim, eu não tenho nada mais para pedir a Deus, porque eu já tenho tudo que eu precisava e eu estou muito bem, obrigada. Mas você está gastando mais tempo seu, desfrutando do que Deus te fez conquistar, do que dando respostas a Deus sobre o banquete que Ele te chamou para participar. Existe um banquete da parte de Deus, e esse banquete, querido, não é simplesmente uma mesa de comida, mas é uma mesa de comunhão que o Senhor tem nos chamado nesses dias a estar. E a questão é como nós estamos ouvindo esse convite. Como a Bíblia fala lá em Apocalipse, sobre quando o Senhor bate a porta, e se alguém abrir, Ele entrará e ceará. Tem um si ali que diz que se alguém abrir, Ele vai entrar e cear. Há um banquete para aqueles que abrem a sua vida para receber a influência de Deus. Há um banquete para aqueles que abrem a sua vida para receber Jesus. Há um banquete para nós, irmãos, para aqueles que se deixam ser levados pela influência do Espírito Santo. Há uma urgência do Espírito Santo nos comunicar coisas. E quantas vezes a gente está dando desculpas de coisas mais importantes antes de fazer aquilo que o Senhor está nos chamando. Pode ser que você em algum momento esteja assistindo a um jogo de futebol. Isso é muito bom para os homens. Quando a gente fala em futebol, eles já levantam a cabeça para prestar atenção. Pode ser que quando você está assistindo a um jogo de futebol, o Espírito Santo vai dizer para você, eu estou te chamando para o banquete, vamos. E está no melhor momento, aquele momento decisivo do jogo. E o Espírito Santo vai dizer a você, vamos. E você vai dizer, eita, mas agora é a hora do jogo. Eita, Senhor, mas agora é o momento final, ó. Isso aqui vai valer, é o ponto que a gente está precisando para o campeonato. E o Espírito Santo dizer, vamos, eu estou esperando para o banquete. A questão, irmãos, é se nós vamos dar desculpas. Ou se nós vamos dar a Ele as respostas certas. Porque alguém que quer dar respostas ao Senhor está disposto a abandonar qualquer coisa para fazer aquilo que Ele está chamando para fazer. Pode ser que em alguns momentos você seja levado pelo Espírito Santo a ter um tempo de oração. Pode ser que haja um momento em que você vai ouvir de Deus uma inspiração para você parar o que você está fazendo e dar atenção à sua família. Talvez haja um momento em que você vai precisar ouvir do Espírito Santo que você precisa largar o que você está fazendo e ir para a igreja. Talvez haja momentos em que você vai ouvir a inspiração do Espírito Santo para largar o trabalho e viver do ministério. Talvez haja um momento em que Deus vai falar com você para você sair de onde você está e ir para um outro lugar. E a questão é, você vai dar desculpas, como aqueles homens disseram, não, o problema é o meu campo, o problema é o meu trabalho, o problema é o meu tempo, o problema é o meu casamento, a questão é quem sou eu, eles não vão me ouvir, mas sabe, você já passou, se em algum momento você já passou pela experiência de pedir alguma coisa a alguém, ou mesmo de você precisar da ajuda de alguém, um convite, uma tarefa, ir a algum lugar, e a resposta da pessoa ser uma desculpa qualquer, você já deve ter passado por isso. E você ficou, nossa, eu sei que era só uma desculpa, essa pessoa não veio porque ela não quis. E sabe, queridos, não sejamos assim. Porque mesmo as nossas desculpas, elas estão comunicando algo para Deus.
As desculpas, elas falam que o que aquela pessoa quer fazer é mais importante do que o teu pedido. Quando a gente dá desculpa para Deus, a gente está dizendo assim, Deus, qualquer coisa é mais importante do que o Senhor está me dizendo. Quando a gente dá desculpas para Deus e diz quem sou eu, a gente está dizendo para Deus assim, Senhor, a minha imagem é mais importante. Quando a gente dá desculpas para Deus, a gente está dizendo, Senhor, eles não vão me ouvir, a gente está dizendo, Senhor, eu me importo mais com eles me ouvirem do que com o que o Senhor vai fazer. Quando a gente dá desculpas para Deus, a gente está dizendo assim, Senhor, as minhas prioridades são maiores na minha lista do que na sua. Quando a gente dá desculpas, a gente está fazendo com que aquilo que é importante para Deus seja insignificante para nós. Naquele momento, Jesus fala que era um evento importante, era um momento especial. E aquilo não era para a pessoa que estava dando o banquete, queridos. Nunca é sobre Deus estar querendo ser abençoado por você. Nunca é sobre a igreja querer que você abençoe a igreja. Nunca é sobre o Espírito Santo querer que você abençoe ele. Não é sobre isso, mas é sobre como aquilo vai abençoar os convidados. Quando somos chamados por Deus para alguma coisa, querido, aquilo vai abençoar a nós e não ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou finalizar. Dar desculpas, querido, é apenas uma forma de a gente viver alimentando a mediocridade. De fato, desculpas são um alimento para a mediocridade. Se você quer viver uma vida medíocre, você vai viver apresentando desculpas. Mas se você sabe que foi chamado e deixa de apresentar desculpas, então você entra no plano que Deus tem para você. Quem fica sendo chamado por Deus para algo e apresenta desculpas, no fim fica como aqueles convidados do banquete, dado o exemplo por Jesus. Fica fora da festa, fica fora do plano. Tem algo, querido, que a gente só vai ter quando a gente decide renunciar. E eu vou te dizer, para seguir Jesus, para viver a vida que Ele tem para nós, é preciso a gente deixar desculpas, abandonar as desculpas e começar a fazer renúncias. É preciso a gente fazer diferente, por exemplo, do jovem rico, que amou mais o que ele possuía do que o Senhor. Ou como aquele outro discípulo que a Bíblia conta, que quando chamado por Jesus diz, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Sabe, muitas coisas estão entrando antes daquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas para a gente viver a vontade de Deus, a gente precisa apresentar as atitudes corretas e não as desculpas confortáveis para nós. Eu vou dizer de novo, para a gente viver a vontade de Deus, a gente precisa apresentar atitudes corretas e não desculpas confortáveis para nós. Talvez você esteja aqui hoje e diga que isso não diz respeito a mim, mas talvez você esteja dando prioridades para muitas coisas. Talvez para os seus negócios, talvez para a sua própria vontade, para a sua carne, talvez para o seu ministério, talvez as suas prioridades estejam para relacionamentos que você tem, talvez coisas muito prazerosas para você, e talvez até coisas essenciais dessa vida. Mas a Bíblia nos fala em Hebreus no capítulo 12 sobre a diferença entre pesos e pecados. Sabe, tem coisas que são lícitas da gente fazer, mas elas têm roubado o lugar de prioridade do chamamento de Deus para nós. E nós precisamos ficar atentos a isso. Porque embora naquele texto que fala sobre o banquete se refira ali a um banquete com o cordeiro, a gente sabe que a gente pode se inspirar e extrair princípios maravilhosos que se aplicam à nossa vida hoje. E eu quero te dizer, querido, quando Deus convida a gente para alguma coisa, que tira a gente da nossa rotina, ou de coisas que a gente gosta muito, isso significa que Ele tem para nos dar algo muito melhor do que o que a gente tem até aqui. Se Deus está te chamando para renunciar a algo, saiba, Ele não quer o que você tem, Ele quer te dar algo melhor. Se Deus está te chamando para um encontro divino, saiba que você vai acabar recebendo ali um banquete da palavra, um banquete de provisão, um banquete de sabedoria, de presença do Espírito, de conselhos e poder que só Ele vai poder te dar. Ninguém mais pode te dar o que Deus pode. Mas quando Deus chama você, Ele está chamando você para esse lugar, onde muitas pessoas podem até desconsiderar, mas quando aqueles decidem dar ouvidos, dar a prioridade, atender ao chamado. Como eu falei, quando Jesus bate a porta, se alguém abrir, Ele vai entrar e vai cear. Precisa alguém abrir. Existe um sim condicional. Se você estiver na sua casa, por exemplo, e você estiver lá ouvindo música alta, e alguém tocar a campainha, talvez você não tenha como ouvir a campainha. E você não vai abrir a porta para aquela pessoa que está lá na sua porta. Esses dias a gente estava aqui na igreja e a gente tinha saído para resolver umas coisas e tinha uma parte da nossa equipe aqui, mas eles estavam trabalhando numa sala diferente e estavam tocando música lá, nem era muito alta. E aí nós chegamos e tocamos a campainha da igreja muitas vezes e ninguém ouvia. E a gente tocava insistentemente e a gente conseguia ouvir de fora, mas quem estava dentro não estava conseguindo ouvir para ir abrir. E a gente precisou se comunicar pelo telefone e mandar uma mensagem para que aquelas pessoas que estavam aqui dentro pudessem abrir a porta para a gente poder entrar.
E sabe o que eu tiro desse exemplo, querido? Que muitas vezes o Senhor está como a gente chegou aqui, tocando a campainha na nossa vida para alguma coisa que Ele quer entrar. Mas a gente está ouvindo coisas mais altas do que a voz dEle, mais altas do que a campainha pode tocar, mais altas do que as impressões que a gente pode ter no Espírito dentro de nós. E aí o Senhor precisa começar a usar alguém para mandar mensagem para a gente, para dizer, ei, eu estou tocando a campainha. E sabe, nessa noite eu estou aqui como alguém que está mandando a mensagem para você. Ei, Ele está tocando a campainha, Ele está à porta. Você precisa abrir e parar de dar desculpas, atender ao chamamento dEle. E quando você fizer isso, querido, você vai ter muito mais do que uma mesa com pão e suco de uva. Muito mais do que o sangue e o corpo. Você vai ter a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de você, mas também ao seu redor, te influenciando para fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais e extraordinárias. Deus quer usar, querido, todos os recursos para falar com você. E Ele está fazendo isso hoje. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Mas se você ainda assim insistir em ignorar, Ele vai simplesmente parar de te chamar para essa comunhão. Não espere que Deus desista de te chamar para a comunhão. A pergunta é, o que está te impedindo de ouvir? Qual é a voz? Quais são as coisas que estão aí ocupando o lugar que você deveria dar para o Senhor? E quais são as desculpas que você está apresentando? Porque pessoas muito boas em dar desculpas são pessoas péssimas em apresentar resultados. Ou você dá desculpas, ou você dá resultados. Então abandone as desculpas e comece a dar resultados. Se posiciona hoje, abandona as desculpas e você vai começar a viver os sonhos e os planos e as promessas cumpridoras do Senhor para você. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé um instante. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida hoje, querido. Você assumindo sem medo. Você assumindo sem vergonha. Você assumindo sem medo do que vão falar. Sem vergonha do que vão lhe taxar. Você fazendo aquilo que Deus já mandou você fazer. Sabe, eu quero declarar você nessa noite parando de se esconder. Atrás de desculpas, de coisas. Talvez até de tarefas e atividades. E o Espírito Santo te usando a partir de hoje poderosamente. Eu quero mesmo dizer a você nessa noite, chegou o seu tempo. Existe uma obra da parte de Deus pronta para ser cumprida de forma muito poderosa na sua vida. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Chegou o tempo de você assumir essas coisas. Chegou o tempo de você assumir coisas que você deixou guardadas durante muito tempo para viver o sonho de outras pessoas. Talvez você renunciou sonhos que você sabia que Deus tinha para você ajudar outras pessoas a viverem os sonhos delas. Talvez você tinha planos, projetos que Deus já tinha dado a você há muito tempo, mas você decidiu engavetar. Alguns você até encaixotou, pensando que era para dar a alguém no seu lugar. E o Senhor está dizendo nessa noite para você, porque você sonhou os sonhos de outros, porque você decidiu sonhar esses outros sonhos, porque você decidiu dar voz e vez a outros projetos. Ele mesmo, o Senhor, está agora sonhando os seus sonhos. Ele mesmo, o Senhor, vai fazer se cumprirem os teus sonhos. Deus está pronto para realizar os seus sonhos. Basta apenas você abandonar as desculpas, se posicionar. E a partir de hoje viver uma nova estação na sua vida. Sabe, queridos, a unção ela é poderosa demais e ela nos transforma de uma maneira tal que é possível alguém nos olhar e nem nos reconhecer mais. E eu quero declarar nessa noite, você experimentando isso, a unção mudando você em outra pessoa, transformando você de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, uau, como pode? Ele é outra pessoa. Por causa da unção. Por causa do seu sim em abrir a porta para ter o banquete da parte de Deus que Ele tem dado a você. Pai, obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está comunicando a nós nessa noite. Nós te louvamos por cada palavra liberada aqui nesse lugar. Obrigada, Pai, porque nós estamos entrando numa estação onde as desculpas já não são mais toleráveis. E nós cremos que isso é do Senhor para nós. Nós daremos respostas, Pai, com aquilo que temos, com aquilo que já somos, com as habilidades, as ferramentas que estão nas nossas mãos. Nós faremos o nosso melhor para o Senhor. Não vamos, Pai, retroceder. Não vamos
ficar intimidados, mas nós vamos reagir diante daquilo que o Senhor tem falado. Não vamos nos acovardar, mas vamos fazer exatamente aquilo que o Senhor nos chamou. Eu declaro, Pai, a tua graça, assistindo os meus irmãos, para eles serem, para fazerem, para falarem aquilo que o Senhor tem chamado cada um deles. Em suas áreas de atuação, em seus trabalhos, nas esferas onde eles estão, nas áreas dessa cidade em que eles estão. Eu declaro em nome de Jesus, o teu poder se manifestando, Senhor. Como foi com Moisés, vendo ali as suas mãos, operando algo sobrenatural. Pai, eu declaro os meus irmãos vendo coisas sobrenaturais acontecendo, através das mãos deles, através das bocas deles ao falarem, através, Pai, dos passos que eles derem, através, Pai, das coisas que eles fizerem. O sobrenatural agindo e eles contemplando e vendo que é o Senhor fazendo algo nessa terra, fazendo algo nessa cidade, fazendo algo nas suas casas, fazendo algo em meio às suas famílias, nos seus lugares de trabalho. É assim que eu oro, Pai, e é assim que eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu não posso deixar, irmãos, nessa noite de dar a você esse convite. A Bíblia fala que Jesus, ele bate a porta e se alguém abrir, ele vai entrar e ceiar. Sabe, há uma campainha tocando na sua vida nessa noite. Talvez você já ouviu falar sobre Jesus de muitas formas. Talvez você já acha até que conhece ele. Mas está faltando você dar esse primeiro lugar para ele na sua vida em tudo. Não só uma parte. Está faltando você entregar a sua vida de uma vez por todas para ele. E nessa noite o Senhor está chamando você. Talvez seja o momento de você parar de dar essas 7 desculpas que eu apresentei. Quem sou eu? A minha vida ainda está cheia de problemas, eu ainda não estou aperfeiçoado, eu ainda tenho isso. Não, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de sair, quando eu estiver só com a minha mulher, quando eu estiver só com meu marido, quando meus filhos forem maiores, quando eu tiver mais condições, quando eu estiver em outro lugar, no dia que eu vier nessa mesma igreja, ou no dia que eu for em outra igreja, aí sim. Talvez você está dando desculpas a Deus há muito tempo. Sabe, queridos, o Senhor não está mais interessado nessas desculpas. Ele está interessado no seu coração. E é por isso que eu estou falando isso nessa noite. Porque eu quero te fazer um convite de entregar o seu coração por inteiro a Ele. A sua vida a Ele. E fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida. E isso não vai simplesmente te dar comunhão, relacionamento com Jesus. Mas também vai te dar a salvação que Ele propõe a todos aqueles que decidem abrir a porta. Há algo que você precisa, que vai alimentar o vazio do seu coração. E esse algo que você precisa é Jesus. E só Ele pode te dar alimento para que você tenha vida de verdade. Se você está aqui nessa noite e quer receber Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso que você venha rapidamente aqui à frente. Se é você que quer tomar essa decisão, vem aqui à frente rápido, eu quero orar por você. Onde estão os corajosos? Onde estão aqueles que não se acovardam? Onde estão aqueles que vão agarrar o chamado que Deus está fazendo nessa noite? Tem alguém? Se você está aí no seu coração, está ardendo e você fica, não, eu tenho vergonha. Ei, não tenha vergonha. Ele está chamando você. Se você está aí no seu lugar e está pensando assim, não, outro dia. Ei, o seu dia é hoje. Não, outra hora talvez eu vá. A sua hora é agora. Talvez também você esteja aqui e queira se reconciliar com Jesus. Voltar para Ele, para o caminho que você nunca deveria ter deixado. Se esse é o seu caso, você sabe o que você precisa fazer. Vem aqui à frente, nós vamos orar por sua vida. Há alguém nessa situação? Alguém que queira receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou que queira se reconciliar? Todos crentes? Todos aqui, família de Deus? Diga, eu faço parte da família de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar para um momento da ceia do Senhor. Queria chamar o diaconato aqui à frente. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 21, diz assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague.
Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O apóstolo Paulo vai ensinar àquela igreja em Corinto sobre a importância de nós, quando participamos da ceia do Senhor, entendermos que há uma espera que é própria dos irmãos, é própria de uma família. Paulo vai explicar que existem pessoas que estão vindo até a casa do Senhor e se antecipando em comer sem se importar com os outros. Não têm esperado uns pelos outros e há um contexto de divisão ali. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas. E Paulo vai dizer a eles que eles precisam mesmo, quando se reúnem, a entender que eles são um só. E ele fala sobre a importância também de eles esperarem uns pelos outros. Mas antes de tudo isso, Paulo diz, olha, vocês precisam examinar a si mesmos. Diz que a gente deve se examinar a nós mesmos e assim comer do pão e beber do cálice. Paulo não ensina que a gente deve se examinar e ao encontrar alguma falha no que diz respeito ao amor, à unidade, à vida como igreja, a gente deve abandonar a ceia. Mas diz que nós devemos nos examinar e em seguida comer. Porque não há condenação que possa ser maior do que o sangue de Cristo derramado no nosso lugar. Não há nenhum sentimento de culpa que possa vir sobre você, que possa tomar o lugar que é devido ao sangue de Cristo que foi dado em seu e em meu lugar. Mas a coisa mais interessante é que Paulo está falando sobre o contexto de unidade. E algumas pessoas confundem e pensam que a ceia é uma hora de pensar nos pecados cometidos ao longo do mês, ou nos pecados cometidos ao longo do dia. A ceia não é um memorial de pecados, mas a ceia é um memorial de justiça. A ceia é um memorial do sacrifício de Cristo dado para nos transformar em filhos amados de Deus, em justos. E a ceia não é esse lugar para a gente fazer uma meditação sobre pecados. A ceia é um lugar de nós celebrarmos e lembrarmos daquilo que Cristo fez e fazermos isso como um só, como igreja, como corpo. É claro que pecado a gente deve resolver sempre com Deus, arrependendo-se, abandonando esse pecado, confessando ele ao Senhor. De fato, isso é o que interessa a Deus. Mas é totalmente diferente do momento da ceia. A ceia deve ser um momento de a gente avaliar se temos feito aquilo que o Senhor nos ordenou, sobre andarmos como um, e esperarmos uns pelos outros, e entendermos que somos todos de Cristo, e não de uma placa, de um nome, de um ministro ou de outro. Que nessa noite, ao receber os elementos, você consiga perceber a importância de você fazer isso aqui, reunido como igreja, todos como um só, todos como um só corpo. Que você, ao receber o pão e o cálice, você perceba a importância de você estar unido com quem está do seu lado, com alguém que de repente você teve um desentendimento ao longo do mês, que está aqui. Talvez seja uma boa hora de você resolver essa questão, trocando o cálice, orando junto com essa pessoa, mas que não seja essa a motivação máxima, mas que você lembre que foi Jesus quem morreu por todos nós, para que todos fôssemos um só, e que considerássemos sempre, cada um, muito além do que consideramos a nós mesmos. Amém? Você pode orar comigo pelos elementos. Estenda suas mãos para essa direção. Pai amado, estão aqui os elementos. O suco de uva representando o seu sangue, Jesus. Aqui o pão sem fermento, representando o seu corpo sem pecado, moído no nosso lugar. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, Pai. Que ao comermos, ao bebermos, ao participarmos, tenhamos ainda maior certeza de que o Senhor morreu, ressuscitou, mas que um dia nós celebraremos as bodas do Cordeiro junto com o Senhor. Pai, que haja em nós a convicção de que somos um só corpo, um só Espírito com o Senhor, e que somos todos membros desse corpo, que somos todos membros uns dos outros, e que estamos aqui juntos com o mesmo propósito, na mesma missão. Que cada pessoa ao participar tenha o seu corpo vivificado pelo sangue de Cristo que está sobre nós. Que haja manifestação de curas, saúde divina operando sobre nós. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela aliança poderosa que foi feita naquela cruz e que nós lembramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão distribuir os elementos. Eu peço para que você que ainda não recebeu Jesus, não tome parte do pão e nem do cálice. Mas você que é parte da família de Deus, da família de Cristo, aqui nessa igreja ou em uma outra igreja, que você fique livre para participar desse momento. Esperaremos até que todos tenham recebido. E ao recebermos, partilharemos juntos, enquanto
a equipe de música vai cantar uma canção. Fique livre para adorar o Senhor aí no seu lugar. Está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de reconhecemos quem Tu és. Tome um lugar de honra. Eu quero dar a você esse tempo agora para que você possa examinar a si mesmo e avaliar exatamente aquilo que eu falava agora há pouco. Como anda o seu amor e a unidade? De que forma você tem vivido aquilo que o Senhor nos deu como ordenança, aquilo que o Senhor nos deu como verdade sobre a sua palavra? Que você faça isso nesse tempo e em seguida nós participaremos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Que
que você participe nesse instante do pão, fazendo isso em memória do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Seu corpo foi moído no nosso lugar. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Tua vida naquela cruz, Pai, nos deu vida em abundância. Aleluia. Obrigada, Jesus. No verso 25, o apóstolo Paulo diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Você pode participar com consciência, sabendo que se você tem algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo físico, a vida de Jesus derramada naquela cruz te dá vida também em abundância. Amém. Pode participar. Obrigada, Pai. Depois de terem ceado, os discípulos fizeram uma grande festa. Quem está pronto para fazer uma grande festa? Aleluia! Então vamos celebrar. Aleluia! Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Cadê os nossos convidados? Tem algum visitante? Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Glória a Deus. Todos de casa. O Senhor é bom. Irmãos, só reforçar, nosso discipulado começa amanhã. Você que precisa fazer a sua inscrição, passa lá no balcão de informações. Também quanto ao nosso batismo, que vai acontecer no dia 19. É muito importante que você que ainda não se batizou, faça o mais rápido possível a sua inscrição, para que a gente possa se organizar. Amém? Então lá ao final, vai lá no balcão de informações e faz a sua inscrição o mais rápido possível. Aproveita também e passa no Verbo Shop. Nós temos um combo especial de livros que falam sobre oração, sobre fé, sobre cura, família e prosperidade. E tem um incentivo maravilhoso para você. 20% de desconto nesses livros, nesses combos, que vão certamente te ajudar. Esses 20% eu costumo dizer que é um incentivo para você mudar o hábito. Nós precisamos ler. Isso vai nos fazer crescer. A produção me informou aqui para relembrar vocês que quarta-feira é dia do visitante. Aproveita, vem você que já é um graduado e traz alguém com você. Nós precisamos expandir essa palavra, levar o conhecimento da verdade. Isso é o que vai libertar as pessoas da nossa região, desse lugar. Então nós precisamos ser participantes disso. Amém, gente? Então vem, passa lá no Verbo Shop, passa também na nossa cantina, que hoje é muito especial, do nosso departamento de jovens. Lá tem um combo também, pizza e refrigerante. Então passa lá. Eu falei sobre o dia do visitante, gente. É o dia do visitante Rema, tá? Na quarta-feira, aqui na nossa igreja. Então nós vamos vir em peso e trazer alguém com você para nós conhecermos essa palavra. Eu quero aqui também fazer algumas indicações, 2 indicações. Esses livros são maravilhosos. Somos Ungidos. E esse outro livro, O Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus. Então passa lá no Verbo Shop e adquire essas literaturas que vão te edificar durante essa semana e vão te firmar nessas verdades que você tem ouvido.
Amém, gente? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Tenham uma semana próspera, abençoada, cheia de boas notícias e sem desculpas, em nome de Jesus. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar, boas notícias estão chegando. Amém?